Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos Henrique falando do canal Café com Fé. Estou aqui enquanto eu me preparo para o culto de hoje à noite. Eu vim trazer uma palavra para nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Daniel. Aquele Daniel que todo mundo já ouviu falar. Daniel que foi jogado na cova dos leões. Daniel era um jovem, uma pessoa que foi levada como escrava para a Babilônia, que teve a sua família destruída, destroçada, teve a sua vida totalmente modificada contra a sua vontade, mas é um Daniel que apresentou qualidades impressionantes. E o título desse vídeo é Daniel, atitudes de quem tem um espírito excelente. Vamos à palavra do Senhor. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 12, diz assim: verificou-se que este homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha a inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. E ainda em Daniel, capítulo 6, no versículo 3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o império. Então Daniel, ele era uma pessoa que se destacava. Esse texto do capítulo 5, no versículo 3, na versão Almeida corrigida e revisada, ela tem um termo que eu gosto, que é o termo que traz o nosso título. E ele diz assim: porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Maravilhosa a palavra do Senhor. Também no versículo 3 do capítulo 6, nessa versão também diz que Daniel havia um espírito excelente. Então a gente pode entender que Daniel, ele era uma pessoa que se destacava. Ele era uma pessoa que chamou a atenção do rei, não somente pelo serviço que ele prestava no dia a dia, né? Daniel era uma das pessoas que foi levada às cativas de Jerusalém para a Babilônia, e ele ali teve a sua vida totalmente modificada. Passou de um jovem príncipe para um servo, um escravo, alguém dominado por uma outra nação, com outra cultura, com uma força superior. Só que Daniel, ele mostrou qualidades interessantes, né, que a gente vai discutir aqui. E no livro de João, capítulo 15, versículo 7, para a gente contextualizar um pouco mais, eu trouxe esse versículo que diz assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha que legal, né? Então, Jesus diz que quando você dá muito fruto, o Senhor é glorificado. E ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então aqui, com esses textos, a gente vai começar a pensar nesse espírito excelente de Daniel e como essa palavra pode se aplicar no nosso dia a dia, né? Daniel, a gente já falou que ele era escravo, mas como um escravo pode se destacar tanto, né? A Bíblia tem essas histórias maravilhosas, assim como José no Egito se destacou, Daniel também se destacou, e não somente Daniel, a Bíblia também fala dos seus amigos, que são Ananias, Misael e Azarias, né? Quando eles chegaram na Babilônia, eles receberam nomes babilônicos, que são: Daniel se chamou Beltesazar, Ananias se chamou Sadraque, Misael se chamou Mesaque e Azarias se chamou Abednego. Eu vou
tentar usar sempre os nomes originais, tá? Por escolha, eu prefiro usar os nomes originais, exceto quando estiver lendo na Bíblia que ela usar os nomes babilônicos, aí a gente vai manter o que está escrito na Bíblia. Durante a história de Daniel, ele demonstrou algumas características que eu quero trazer aqui para que a gente possa refletir. Então, são características que vale a pena ressaltar e que vale a pena nós trazermos para a nossa vida. E a primeira que eu coloquei aqui foi consagração. Por que consagração? Quando você se consagra ao Senhor, você se aproxima de Deus, você se afasta do pecado e automaticamente, se eu me afasto do pecado, eu chego mais próximo do Senhor. Se eu me afasto da carne, eu chego mais próximo do Espírito, né? Olha o que nós lemos ali. Se vivemos em Espírito, também andemos em Espírito. Ou seja, quando eu me consagro, eu começo a viver mais em Espírito. E esse Espírito é o Espírito do Senhor. Porque quando eu faço com que o meu Espírito vença esse duelo, a carne e o Espírito, se eu tiro a força da minha carne e fortaleço o meu Espírito através da minha busca ao Senhor, eu estou mais próximo do que Deus quer para a minha vida. E ali sim se manifesta um Espírito excelente. É o Espírito do Senhor agindo na nossa vida. É o Espírito Santo nos dias de hoje. Quando você vê alguém diferenciado, aquele pastor que prega lindamente, aquele cantor, aquelas pessoas usadas por Deus que você tanto admira, é o Espírito Santo que está agindo na vida delas. Daniel também demonstrou sabedoria. Ele foi muito sábio. Quando ele precisou negociar com o capitão dos eunucos, o chefe dos eunucos, ele solicitou que ele pudesse não comer os manjares do rei. E ele soube conversar, ele soube pedir, ele soube se colocar no seu lugar, que ali ele era escravo, e ele soube, na sua condição, sem ultrapassar limites, ele soube lidar com aquela situação e propor até mesmo um desafio a qual o Senhor o honrou. Daniel também foi ousado, né? A gente vê quando o rei Nabucodonosor sonhou, ele disse: quem vai me dizer qual é o sonho e quem vai dizer qual é a interpretação? E nenhum sábio que foi consultado tinha a resposta. Daniel, ele orou ao Senhor e ele disse assim: permita-me que eu ore ao meu Deus e eu vou trazer a interpretação. Ele foi ousado. Outras vezes ele também foi ousado, quando ele trouxe a interpretação da mensagem escrita na parede para o outro rei. Então a gente vê Daniel inabalável ali também na sua fé. No versículo que a gente leu aqui no capítulo 6, mais à frente a gente vê Daniel sendo jogado à morte. Mas ele não negou a sua fé em momento nenhum. Ele preferiu encarar a morte do que negar o seu Deus. Essa fé inabalável nós precisamos ter nos dias de hoje. Convicção dos seus valores. Novamente, Daniel, ele foi convicto, ele deixou ali marcada na história a sua posição firme, desde quando ele não quis comer os manjares do rei, quando ele seguidas vezes buscou ao Senhor, quando ele se posicionou diante do rei, quando ele chegou e orou ao Senhor, mesmo havendo um decreto que ninguém poderia pedir nada a ninguém que não fosse o rei. Daniel foi inabalável, ele era convicto em seus valores, ele tinha constância de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes todos os dias, e sensibilidade ao poder de Deus. Quando Daniel foi visitado pelo anjo, ele sentiu ali a presença do Senhor, tanto que perdeu suas forças, ouviu a palavra do Senhor. A mensagem que Daniel traz para a palavra de Deus nos últimos capítulos é uma mensagem que torna Daniel um livro mais escatológico do Velho Testamento, né? Livro que fala do que vai acontecer nos últimos dias. Está previsto também no livro de Daniel, assim como em Apocalipse. Para a gente contextualizar o aprendizado, eu vou falar mais um pouquinho de alguns dos pontos que a gente falou da vida de Daniel. Então, com relação à consagração, nós temos o livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, quando Daniel ele se consagrou, ele não deixou que a sua mente fosse moldada pela Babilônia. Ele não deixou que os costumes da Babilônia entrassem na sua vida. Ele não deixou que a cultura da Babilônia suplantasse o que ele aprendeu com seus pais, o que ele aprendeu da lei do Senhor, o que ele aprendeu sobre o Senhor nosso Deus. Daniel demonstrou a submissão, né, na sua consagração. Quando Daniel disse para aquele homem assim, eu não quero me contaminar com os manjares do rei, ele poderia ser morto. E ele sabia disso. E aquele chefe dos escravos, ele disse assim, mas eu posso morrer por causa disso. Se eu não servir a vocês o que o rei determinou, eu posso ser morto. E Daniel propôs um desafio e ele disse, olha, e se a gente ficar 10 dias e depois você vier e nos avaliar? E Deus ali tocou no coração daquele homem, e depois Deus honrou tanto Daniel quanto os seus amigos, que também estavam com a mesma decisão, e eles puderam manter a sua dieta sem se contaminar com os manjares do rei. Hoje nós temos que tomar cuidado com os manjares do mundo, com as coisas que a nossa Babilônia nos oferece. A televisão, a internet, está aí repleta de coisas, a vida, o dia a dia, às vezes do nosso lado. A gente tem que ter ali uma consagração e saber que certas coisas que são normais no mundo não são para mim nem para você, porque o Senhor exige consagração dos seus filhos, da sua igreja. Daniel foi sábio. Quando o rei pediu para interpretar o sonho, ele exigiu que quem fosse interpretar contasse o sonho. Você imagina você ter que contar o meu sonho. Você tem que vir para mim e falar assim, olha, você sonhou isso e é isso que significa. Foi o que o rei pediu, o rei Nabucodonosor. E Daniel, ele não foi precipitado, ele não chegou ali cheio de arrogância, falando assim, eu vou fazer. Não, ele chegou, ele soube de um decreto que todo mundo ia morrer, todos os sábios iam morrer se o rei não fosse atendido, e ele disse assim, nos dê um tempo que eu vou orar. E depois Daniel, ele contou com seus amigos, que ele foi até os seus amigos e contou a situação. E a Bíblia diz que eles oraram. E ali o Senhor revelou. E o Daniel também foi humilde, porque quando ele recebeu essa interpretação, ele não se gloriou, ele glorificou ao nome do Senhor. Lá em Daniel 2,19, fala sobre isso. Como Daniel glorificou ao Senhor após receber a interpretação do sonho. Diz assim, então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. E Daniel louvou ao Deus dos céus e disse, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A sabedoria e poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas e conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. E ali Daniel partiu para dizer ao rei qual era o sonho e a sua interpretação. Sempre devemos louvar o Senhor em tudo. Em 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em Filipenses 2, versículo 13 também diz, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus pode me usar para levantar um paralítico, mas quem faz é o Senhor. Deus pode me usar para restaurar uma família, mas quem faz é o Senhor. Deus pode me usar para pregar a nações, mas quem fala é o Espírito Santo. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera. Nós somos instrumentos, somos servos e devemos sempre lembrar de consagrar ao Senhor também o nosso louvor e a nossa gratidão. Daniel era constante na oração. No capítulo 6, versículo 10 de Daniel, diz que ele orava 3 vezes por dia agradecendo ao Senhor. Ele entrava no seu quarto, ele ia lá
tinha janelas apontando para Jerusalém, e ele ajoelhava e adorava ao Senhor e agradecia ao Senhor. Daniel era escravo e agradecia. Às vezes a gente tem tudo e reclama. Você já parou para pensar nisso? Então, tenha o espírito de Daniel. Entenda que você precisa ser grato ao Senhor. E Deus vai continuar nos abençoando, porque Deus, Ele ama dar coisas boas aos seus filhos. Está escrito na palavra. Eu não estou inventando nada. Está tudo aqui na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é galardoador. E a Bíblia diz também, que Jesus falou, que o Pai ama dar coisas boas aos seus filhos. Então, creia nisso. Busque ao Senhor. Seja firme na oração. Não desista. Jejue, ore, leia a palavra. Busque ao Senhor todos os dias. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. É um texto muito interessante da palavra do Senhor, que mostra ali no Novo Testamento que nós devemos fazer como Daniel, orar o tempo todo. A fé de Daniel, ela foi tão impressionante, porque quando ele caiu na cova, a gente vê até uma certa tristeza, porque ele era inocente. Ele sabia que era inocente. Eu quero te dizer uma coisa. Queira eu, queira você, em nome do Senhor Jesus, que toda acusação que haja contra mim e que haja contra você, que seja, ele ora demais, ele lê a Bíblia demais, ele não se mistura com o mundo, ele não deixa se contaminar com os manjares do mundo porque ele está orando. Ele não quer pedir ao rei, ele pede ao Senhor. Ele não quer comer os manjares porque ele está buscando o Senhor. Ele não quer se misturar com as coisas do mundo porque ele está buscando as coisas do reino de Deus. Que essa seja a acusação sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Que essa acusação que o mundo pode fazer para nós é uma certificação de que o Senhor está sendo presente e o mundo está vendo isso. Daniel foi acusado por estar orando. Às vezes a gente esquece disso, né? A importância da oração. Porque aquela mesma oração que Daniel agradecia foi a mesma oração que fez o Senhor olhar para ele naquela cova dos leões e fechar a boca do leão. Daniel era convicto. Ele não se contaminou, ele não pediu nada a outro Deus. A Bíblia diz que nós não devíamos ter outros deuses. O que o rei queria era ser tratado como Deus. Mas Daniel foi lá e falou assim, não, eu não vou. E nós podemos também mencionar os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Que quando o rei Nabucodonosor chegou para eles e falou assim, vocês vão ter que adorar a estátua que eu mandei erguer em louvor a mim. E ia tocar trombeta, instrumento e tudo mais, está lá no capítulo 3 de Daniel. E é muito interessante porque aqueles homens, eles se recusaram a se dobrar e eles foram acusados. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Será que hoje a nossa fé vale a nossa vida? Será que você está disposto a apostar tudo, a entregar tudo no altar, a arriscar a sua própria vida para honrar o nome do Senhor? Foi o que aqueles homens fizeram. Eles falaram assim, traduzindo, né? Deixando ainda mais claro. Deus tem poder suficiente para nos livrar. E nós cremos que Ele vai nos livrar. Mas se Ele não livrar, eu vou continuar adorando a Ele, vou continuar sendo fiel a Ele. E eu não vou adorar a sua estátua, nem a você. Foi isso que eles disseram ao rei. E é isso que nós devemos fazer. Hoje a gente empresta muito a nossa adoração, a nossa reverência, a nossa admiração a pessoas, a coisas, até mesmo a pastores, até mesmo a líderes, cantores. E a gente tem que adorar somente ao Senhor. Somente a esse Deus. Tem um detalhe também muito interessante no capítulo 5, versículo 17, porque quando o rei Belsazar
chamou Daniel e ele disse para Daniel que daria presentes, ia botar um manto de honra, um manto vermelho ali de honra, que ele ia ser honrado, porque queria que ele trouxesse. Ele ficou sabendo do que se passou entre Daniel e Nabucodonosor. E tem aquela passagem que vocês podem ler depois, quando ele estava usando os utensílios do templo do Senhor para bebedeira na sua festa, e a mão apareceu escrevendo na parede. E eles mandaram chamar Daniel, que é o texto que nós lemos no início, quando a esposa do rei, a rainha, disse que tinha Daniel, que tinha um espírito excelente. E olha o que Daniel falou. Olha como é ter um espírito excelente em qualquer situação. O rei falando, no versículo 16. Então Daniel respondeu: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas para algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Sabe o que Daniel estava dizendo aqui? A minha unção não está à venda. O dom que Deus me deu não está à venda. Eu não vou lucrar intencionalmente com o que Deus me deu. A gente vê muitas discussões aí, né, sobre cantores, pregadores que são pagos. Eu não vou entrar nesse mérito. Não é o objetivo aqui. O que Daniel se posicionou ali é que ele sabia que aquele rei estava atraindo maldição com aquela atitude. E aquelas palavras que foram escritas na parede foram palavras de condenação. Daniel, ele se posicionou e falou assim: eu não quero os teus presentes. Eu apenas vou dizer para você o que Deus quis falar aqui. A gente vai ver lá no final do texto que Daniel acabou praticamente sendo obrigado a receber, porque o rei mandou que colocasse nele. Mas Daniel, ele em momento algum, ele desejou. Isso é algo para nós aprendermos na nossa vida também. Não desejar o que é do mundo. Não desejar o que o Senhor não quer nos dar. Eu quero deixar aqui alguns pontos que eu anotei rapidamente. Uma pessoa com espírito excelente, ela deve ter uma vida de oração, se consagrar constantemente ao Senhor, saber quando tem que se submeter a uma autoridade, saber a hora de falar e a hora de se calar, não ceder nos seus valores, dar bom testemunho de Cristo e ter uma fé inabalável. Se você, assim como eu, quer ter um espírito excelente, peça ao Senhor. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, e Ele dá sem censura, né? A palavra do Senhor nos diz: aqui está todos os segredos da nossa vida, todos os segredos para você viver uma vida plena e abundante, agradando ao Senhor e servindo ao Senhor nessa terra. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ficar até aqui. Que essa palavra possa frutificar no seu coração, assim como tem tocado no meu. Eu preguei essa palavra tem uns dias, numa reunião aqui na nossa igreja, e eu resolvi trazer aqui e compartilhar para que vocês também possam alcançar essa ministração que o Senhor falou tanto ao meu coração e que fale ao seu coração. Te peço que compartilhe esse vídeo, que curta, que deixe aqui seu comentário, como o Senhor pode trazer um espírito excelente na sua vida. Conta aqui pra gente, conta alguma experiência, fala aqui, compartilha conosco também um pouco da palavra do Senhor. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.